Vai, Samuel. Eu quero saber quem que é o André que tem um símbolo comunista no nome para falar sobre pessoas terroristas. Cara, você apoia uma ideologia tão cruel quanto o nazismo, né? O comunismo, segundo o próprio Livro Negro, causou mais de 100 milhões de mortes. Inclusive, você tem Stalin ali na sua biografia, que causou 20 milhões de mortes na União Soviética. Na China, causou 45 milhões de mortes, né? Isso, O comunismo, Samuel, que se esconde ali atrás de um discurso de justiça social, mas ele usa ali métodos totalitários, cruéis e antiéticos, né? A promessa de igualdade nunca justifica campos de trabalho forçado, tortura e execuções. Ou seja, uma ideologia que precisa matar para tentar funcionar já nasce moralmente falida. Você não tem nenhuma moral, André, para você querer acusar alguém de ser terrorista, sendo que você apoia uma ideologia tão cruel quanto o nazismo. Pior até. Queria que o Samuel pudesse me provar em fatos científicos que Stalin matou mais de 100 milhões e que na China teve mais de 50 milhões de mortes. Porque não foi isso que aconteceu, não há nenhum fato histórico de que isso aconteceu. Então, se você não pode provar, não existiu. O próprio Livro Negro do comunismo foi uma obra baseada ali em documentos, inclusive dos próprios arquivos soviéticos liberados, que foram liberados após a queda da União Soviética, né? Eles relataram ali, né? Em campos de trabalho forçados foram basicamente 2 a 3 milhões de mortes. A fome induzida, que foi o famoso Holodomor na Ucrânia, causou ali até 7 milhões de mortes, né? Mortes por perseguições religiosas. No total foram 20 milhões, o total estimado. A máquina de terror de Stalin não só visava inimigos políticos, mas também os camponeses, religiosos e todas ali as minorias étnicas, e a própria Stephanie, que foi historiadora e editora do livro, Samuel. ela fala isso. E sobre a China, que teve ali cerca de 50 milhões de mortes, metade das mortes do comunismo foi só na China, né? Entrevistas com os sobreviventes, ali os arquivos do Partido Comunista e os documentos que foram liberados dos chineses. Já deu pra esse cara aí, Samuel. Já deu pra esse cara aí. Deixa eu falar com a Ana e o Rogério aqui rapidinho. Fala. Ô Samuel, tá tendo essas informações a partir, sei lá, de um telecurso que você fez. Que telecurso? Assim, você não sabe dar Você já leu o Livro Negro do comunismo? Não, querido. Então fique calado. Então fique calado, que você não sabe se não, tá falando. Não grita não, porque se eu... Corte rápido. Faca. É Tramontina. A estimativa da grande fome é entre 30 a 45 milhões de mortos por fome e por repressão direta. Na Revolução Cultural, de 66 até 73, a estimativa é de 1 milhão até 3 milhões. Entendeu? A gente não pode, a gente não consegue pegar um número oficial. Mas você tá falando da União Soviética ou você tá falando da China? Eu tô falando da China de Mao Tse Tung. Eu tô falando da China de Mao Tse. Não, querida, a gente tá falando da União. A gente não tá nem falando da União Soviética exatamente. Mas você pegou uma base da União Soviética e da China pra... A gente tá falando do livro. O que? A União Soviética foi base da China? Não, você tá... Tranquilo. Primeiro você tentou argumentar da União da China. Foi a primeira coisa que você trouxe. Você falou, não tô tentando argumentar. Você falou da onde que eu tirei a fonte da China. Você tá falando besteira. Não, você tá falando besteira. Eu não tentei argumentar a respeito da União Soviética. Eu só estava falando que os dados que você passou, na sua gana de falar, você passou dados errados. Não, eu não passei dados errados, eu passei estimativas. Errados não, Júnior. Eu não passei. Não, Júnior. Como que você pode me provar que eu passei dados errados se você nunca leu esse livro? Calma aí. Deixa eu te explicar uma coisa, Júnior. Olha só, você tem vários estudiosos que analisam esses fatos que ocorreram na história, tá? Não tem como você ter dados precisos, mas você tem diversas estimativas, certo? Agora, se o indivíduo... Não, o indivíduo que ele não é a favor, ele tem que me trazer uma linha de raciocínio que mostre ao contrário dessas informações. Rogério, eu não falei nada disso. Eu só falei que ele passou os dados na gana dele de falar. Disse que esse livro há controvérsias entre os dois autores. Um debate na França, esses dois autores teve controvérsias em vários dados. Um dos dados era o número de mortes. E é exatamente por conta dessas controvérsias que eles não afirmaram o número oficial. Eles colocaram estimativa.
Caralho, o maluco é brabo. Vamos falar do Bolsonaro. Vocês são contra ou a favor? Samuel, vamos lá. O Júnior deseja a morte do Bolsonaro. O que você acha disso? Um petista desejando a morte de um cidadão de bem. Cara, eu acho isso um extremismo. Eu sou contra o Lula, tenho advertências com a Erika Hilton, mas, cara, pelo amor de Deus, nunca que eu vou chegar e falar, eles têm que morrer. Não, cara. Eu tô sempre Mas detalhe, Samuel, só preciso. detalhe. O Júnior, além de desejar a morte do Bolsonaro, ainda deseja a morte de quem gosta do Bolsonaro. Os bolsonaristas. Olha! Aí Então, depois essa galera vai lá. Tô mentindo, Júnior. Pois é, mas é a galera do amor. É o mentindo ou história é essa, Júnior? O Cala a Black, boca, não, Jean. o Black Ninja. Fala aí, o Júnior, você falou. O amor venceu, pô. Caracas. Quero que o Você falou. Bolsonaro morra e que os bolsonaristas extremistas morram junto. Claro, eu não quero que o... Viu, Eu Jean? não Aí quero você que o falou. Rogério... Em nome de Jesus. Eu não quero que Você o também, Rogério... né? Peraí, cara. Ô, Yuri, você Eu vai... não sou você vai bolsonarista, multar o- pô. Você vai multar o Jean? Então, eu não quero que o Rogério Ô, morra. Júnior. Eu não quero que a Ana morra. Eu não quero que nem pessoas que já votaram no Bolsonaro morra. Mas bolsonarista extremista, eu próprio Bolsonaro, se morrer, amanhã faz 2 dias, faz um dia. Ô Black, agora eu pergunto pra você, Black, na live aqui, quando eu falei pra você que eu queria que algum petista morresse? Mas aí é um falando problema isso, seu Não pessoal. é, você tá falando que eu sou Ô, extremista. Jean, mas aí é um problema Extremista é o que seu. você tá sendo agora. E se eu falar que você Jean, deveria Você morrer... tá sendo Ô, extremista agora, fala a verdade. Jean. Júnior, e se eu disser que eu Jean, também acho isso é que um você problema deveria pessoal morrer, seu, o que você não você deseja. faria? Eu não tenho. Jean, peraí, menino. Ah, Jean, tá, agora entendi. Eu não tenho essa moral cristã que vocês têm. Ah, moral Eu não cristã, porque tenho. pra ter moral precisa ser cristão? Se vocês não desejam a morte de uma pessoa, é problema de vocês. Graças Não, a meu. Deus. Graças a Deus. Então, E Eu tenho isso é que falar, sinal agora de que a gente tem uma Agora você fala maturidade graças a avançada. quem? Porra. Em que nome que você fala aí? eu Oi? posso falar vários nomes, porque eu não sou ateu. O babaca. Então fala o E, então. Não, eu não sou obrigado a falar Você nada falou pra graças a Ai, Deus. meu Quando que Deus Deus. concordou com a morte de pessoas, ô Júnior? Eu falei graças a Deus. Júnior, você falou que se o Bolsonaro morresse era graças a Deus. Exatamente, se o Bolsonaro... Mas amanhã então- faz um dia. Mas se você fala graças a Deus e Deus não... ADL, o Júnior tá desejando a Querido, morte se do você Bolsonaro, ama, ADL. se você ama Bolsonarista, loucamente concorda, o Adriano? Bolsonaro, você quer trepar com o Bolsonaro, brigar com o Bolsonaro, Respeita, rapaz. Eu amo Jesus. Desejar a morte de ninguém não pode, eu ADL. quero E o que Júnior você... quer. Mas aí é o Júnior, ele faz a vida que ele quiser, ué. Ô Eu Júnior, desejo a morte Verdade, do velho. Bolsonaro. Ô, Júnior, mas aí Ele você fala, porra, tá Adriele, que também. porra, Adriele também, né? Vamos falar assim, né? Aí já é um problema seu com a Adriele. Que morra Adriele, eu já Não, eu tô concordo falando já com você. nessa Se ele parte falar aí. porra, Adriele, o problema é... Mas por que que vocês estão... por que que vocês estão querendo me matar? Tá repreendido. Em nome de Eu Jesus. também, ele também tá querendo, tá louco pra me matar, velho. Pelo amor de Deus. Gente, mas desejar a morte de ninguém é certo, né? Desejou a morte Eu acho que pra mim o Lula não o deveria Júnior morrer, usa o nome de porque eu Deus acho pra que ele já poder tá morto, desejar né? a Mas morte tudo dos bem. outros. Esse que é o problema. Mano, Eu deixa eu quero falar uma que isso é coisa. grave. O Lula já Se tá Deus muito quiser, velho. se Deus Ele já não tá quiser, mais se peraí, aguentando Rogério. mais. Se ele partir pra ele, Rogério. melhor, pô. Rogério, se Deus quiser, antes do julgamento do Bolsonaro, ele morreu. Tira o nome de Deus daí, Deus ô rapaz. há de Deus não querer. tá a favor disso aí, E não. Tá Deus repreendido. há de querer. Deus não há de querer. Muito pelo Deus contrário. o livre. Ele Deus Falar a vai verdade, querer. eu não ele desejo isso entregou aí o pro seu meu pior único inimigo, filho. velho. Ele Graças entregou a o seu Deus. único filho Deus, para Deus, morrer por Deus mim e há por de você, querer. para que nós tenhamos vida. Ô, Júnior, vida sabe- eterna. Não, seu Deus Sabe é por- seu Deus responde por você, você que Ô, tem Júnior. satisfação Não, você tá falando o nome de Deus. Ô, Júnior, Então quem que é o sabe seu por que Deus, que eu ô não desejo Júnior? isso? Porque Júnior. é capaz do cara ainda virar Marte na boca desses caras aí. Júnior, virar quem Deus que é o aí, seu virar Deus, santo. Júnior? Quem que é o seu Deus? Meu Deus é... Querido, eu não É gosto mal, de fazer um é papo mal. de Fala que é religião, mal, não. Júnior. Ué, Fala que é mas se mal. você fala... mal. Mas se você Meu fala, Deus, se é Deus mal. quiser... que é Moloque, Basta você ter Moloque. fé. Ô, Júnior, se você fala que se Deus quiser, quem é Deus? Quem é Deus Mas pra isso não você? te interessa, não te interessa. Como que não me quais são os interessa deuses se a que eu gente tá em um cultuo? debate Não assim? te interessa. Querido, você não é meu amigo, você não é nada meu, porque vai te interessar uma coisa que é da minha vida pessoal, privada. Porque você tá sendo hipócrita, porque você fala assim, se Deus quiser, mas Hipócrita Deus, por quê, Deus nunca imbecil? quis a morte de ninguém, muito Então, pelo contrário.
Ô imbecil, o seu Deus cristão pode nunca ter querido nada. O meu Deus pode querer, e daí? No mundo você tem o entendimento de mais de 10 mil deuses diferentes. O Júnior, ele não é cristão. Pois então, é, mas tá é que tá. De um Deus aí, mas pera aí, não é o Deus que você acredita. Mas, é outra Rogério, coisa. todos esses deuses que não é o Deus que nós acreditamos, eles têm identidade. O problema é que o Júnior, ele fala em nome de um Deus que nem ele sabe quem é. Corte rápido. Faca. É que nem ele falar do livro Comunismo sem nunca ter lido o livro preto do comunismo. Ai, meu Deus, militante cristão era o que me faltava. Que militante cristão, gente? Tem que mandar pro Samuel Não, assim, o pior. the king, the best, the foda, the isso, daquilo, daquilo. Nada, mano. Militante gospel é foda. Militante gospel é foda. Aí, Que militante Samuel, gosta. Você tá lá junto com a live do... Eu que tô errado, vocês estão desejando. O cara tá desejando. desejando a morte de todo mundo e em nome de Deus, eu que tô errado, eu que sou militante, eu que sou extremista. Caracas. Você não acha que isso é uma medida totalmente extremista, cara? Meu Deus, eu desejar a morte do próximo. Não é. Não, Como não que isso não é extremismo, mano? Você tá desejando a morte dos Não outros. é. Esse Samuel aí, sabe qual é o problema dele? É que ele pensa que ele é o Nicolas. Que Ele é Nicolas? fãzinho do Nicolas. Vocês não perceberam aí na argumentação, a forma, quase fãzinho do Nicolas. Então tem que desejar a morte dele também. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não vou morrer, cara. Quem tem o poder? Quem tem o poder? Ô, Júnior, quem tem o poder? Até a Deus, meu pai. Quem tem o poder da vida e da morte é Jesus Cristo, não é você, né? Mano, tu é um guerreiro. Parabéns, Samuel. Parabéns, o Nicolas é o futuro presidente. Por que vocês... por que vocês sempre usam os outros pra me atacar? Usam o Nicolas, usam o Miguel. Por que vocês não falam de mim, o meu nome? Você não tem nada pra falar de mim, irmão. O que esse mulher tá falando, gente? Não tem nada. Você tá acabando. Gente, para de bullying comigo. Quem tá chorando é vocês. Pronto, chegou. Peraí, O filhotinho do pastor tá chorando. Peraí, gente. Ô, Samuel, chegou o Pedro aí. O Pedro é cristão. Ô, Pedro, tu tô atacando o Samuel porque ele é cristão. Defenda o Samuel, Pedro. Chora não, O filhotinho Júnior, do pastor. tá desejando a morte do Bolsonaro, Pedro. Aí o Júnior. Fala aí, Pedro. Pode falar, Pedro. O Júnior aí, ó. Filhotinho do pastor tá chorando, bichinho. Adriano, Mas você não o Pedro aguenta, também é você não tem pastor também. Fala aí, conhecimento, Pedro. Você quer Fala debater aí, comigo, Pedro. irmã? Rapaz, tu é uma criança. desejando a ainda, morte. rapaz. E tá querendo falar de política, Uma nem criança gosta. que tem mais argumentos que você. Uma criança que tem mais argumentos que você, Adriano. O cara faz parte do ódio do bem, né? O cara. Parabéns, Pedro. A gente tá mostrando aqui pra todo mundo a hipocrisia desses caras. Adriele, Fala o amor de Deus. Todo mundo aqui tá vendo a Bolsonaro é hipocrisia dele. Fica falando que o Bolsonaro é inimigo, mas fica falando que Peraí. Quero que o Bolsonaro morra. Eu quero que o Bolsonaro morra. E eu acho que se a gente falar 3 vezes ele morrer, eu ganho música no Fantástico. A Adriele tem sorte. Que o Bolsonaro morra. A Adriele Nem você, nem o Samuel, nem ninguém vai fazer eu mudar minha opinião. Mas eu não quero mudar a opinião de um extremista. Cadê a liberdade? Cadê o Rogério? Júnior, eu não quero mudar a opinião. Júnior, eu não quero mudar a opinião. falando que eu quero que o Lula morra, jamais. Mentira! Eu quero. Mentira! Valeu, Eu irmão. Valeu quero. pelo presente. Eu nunca E aí, falei isso aí, daí. ó. Eu tenho... E aí, Se Rogério? você tiver uma gravação Rogério, eu falando, beleza, mas eu não tenho. Eu quero. o Bolsonaro é genocida, depois quer desejar o genocídio dos outros. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pra mim, eu quero ir preso. E outra coisa, eu ainda vou além. Eu desejo a morte Genocídio, não existe genocídio de uma pessoa só, não, pô. bolsonarista radical, que nem essa porra desse pastor. Ódio do bem. Que morra tudo. O amor venceu, o amor Ô, Júlio, venceu. por conta. Samuel, eu acho que é da Lagoinha e chupava as bolas do André Valadão. Mas tudo bem. Porque eu vi que no perfil dele tá lá o Nicolas Ferreira, lá, que ele é abraçadinho com o Nicolas Ferreira. Mas eu gosto do Nicolas também, o Anderson. Fala mal do Nicolas. Deve ser outro que é da Lagoinha. Deve ser da Lagoinha. Eu quero que seu grupo cristão, um entre dentro do cu do outro e se exploda, Yuri. Primeiro, eu desejo a morte do Bolsonaro da mesma forma que o Bolsonaro já desejou.
que a Dilma morresse de câncer, que o Lula morresse, que o Fernando Henrique morresse e que milhões e milhões de pessoas morressem. Então, isso chama direitos iguais. Se ele desejou, eu também posso desejar. E aí eu quero ver os evangélicos aqui da live subir e falar que é mentira minha. Cuidado, Júnior, que cristofobia é crime, viu? Você falando mal do grupo cristão aí da igreja, não pode não. Eu quero que seu grupo cristão se exploda, Yuri. Um entra dentro do cu do outro e se exploda. Não tô nem aí. Isso pra você ver como que é a hipocrisia dele, né, cara? Quer dizer, então, que por fala, porque Bolsonaro falou, eu também tenho que desejar. Eu acho incrível, né? Então quer dizer que se Bolsonaro falar assim, ó, vai todo mundo pular da ponta, é capaz de pular junto também. Eu não sei, cara, esses caras falam cada merda. Agora, gozar que o Lula desejar mal pros outros pode, né? Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Imagina, né, se alguém da família dele morre por causa disso, ele achar que é normal o cara falar uma coisa dessa. Porra! Eu acho engraçado que pessoas como o Júnior dizem odiar o Bolsonaro, ao ponto até mesmo de desejar a morte do Bolsonaro. Mas olha que interessante, ele odeia o Bolsonaro, repudia tudo que o Bolsonaro faz, mas ele se iguala ao Bolsonaro fazendo a mesma coisa que supostamente, quer dizer, que o Bolsonaro fez, né? Que foi desejar ali a morte da Dilma. Isso é um erro, discordo totalmente dele nesse aspecto. Agora é importante frisar aqui que vocês não têm nada pra falar de mim. O que esses caras me atacam aqui é atacando a minha fé, baseado no que o Miguel, não sei lá das quantas, falou em uma igreja, baseado no que o Nicolas fala, porque vocês não têm nada pra falar de mim, vocês não têm argumentos pra poder refutar a minha ideia. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês vão no meu perfil, acham contradições que aqueles que eu apoio fazem, e aí vocês querem usar isso pra me atacar. Isso só mostra grande Parabéns, Samuel, de todos vocês aqui nessa live. Valeu aí, ó. Tamo junto. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Parabéns, Samuel. O Brasil precisa de você, menino assim.